mas vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Perdoa-nos, Senhor. Não há como me esconder de ti. Sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha graça, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Me conheces bem, me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Sempre sabes onde estou. A igreja é de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Amém. Vamos aplaudi-lo então, queridos, com alegria. Amém. Obrigado, Henrique. À noite estarei com um grupo de músicos queridos aqui do Rio, de Niterói, celebrando com os irmãos a esse Deus triuno da graça, né? Hoje de manhã eu vim só com violão, o Henrique me ajudou. O pastor Josué ia tocar bateria, mas aí a gente não achou as baquetas ali, né? O Vande no baixo, né? Eu queria, em primeiro lugar, queridos, agradecê-los por... Quero ser repetitivo aqui, mas não custa nada repetir, né? Agradecê-los pelo privilégio de estar com vocês hoje de manhã e nos últimos anos, quando venho de férias aqui para o Rio, a gente sempre separa uma semana ou duas para rever nossos familiares. Eu moro, pastoreio há 21 anos em São Bernardo do Campo. Sim, o Senhor me levou lá para... né? Estou exilado em São Paulo, né? Meus amigos paulistas se ofendiam quando eu dizia coisas desse tipo, né? Mas aí eles vêm aqui, vêm à Baía da Guanabara, e eles dizem: pastor, também estou lá na Babilônia, né? Então, bairrismos à parte, é sempre uma providência maravilhosa do Senhor, essa bênção, essa permissão de estarmos aqui 1 ou 2 semanas em janeiro, para rever a família, os amigos. E vocês têm sido muito carinhosos na pessoa dos vossos pastores, do seu pastor Theo, especialmente pastor Josué, tem aberto essa oportunidade para eu estar aqui com os irmãos e partilhar, como diz o apóstolo Paulo: o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Parabéns pelo tema, né? Marcas de uma igreja viva, sinais de uma igreja viva. E eu estava ali orando com os demais irmãos,
expressando gratidão ao Senhor, na Eucaristia, dando graças, né, reconhecendo a bênção, a providência, a presença, a bondade, o amor de Deus na minha vida. E aí o pastor Theo começa a orar e eu começo a chorar. Tem 2 lugares que isso acontece sempre. Quando eu estou aqui, o pastor Theo ora, né, ou o pastor Josué ministra. E um pastor muito amigo, Josué Bispo, de uma denominação muito conhecida lá em Brasília, Igreja Cristã Evangélica. Ele é um pastor de pastores, cuida de mais de 500 famílias de pastores. E quando esse homem de Deus está conosco, ele começa a falar e orar, pastor Josué, eu começo a chorar, né? Então, assim, meu coração está feliz hoje de manhã, porque uma igreja como esta, em que a gente sente essa presença, essa Shekinah, né, de Deus, em detalhes pequenos da celebração do culto, e essa igreja que tem essas características tão acolhedoras e tão demonstradoras do Cristo real e vivo e ressurreto, resolve passar o mês de janeiro meditando sobre o que significa ser uma igreja viva. Então, essa redundância de vida, não é? Essa exacerbação de interesse pela vida e pelo Senhor vivo, é sinal de que Ele está presente entre vocês, irmãos. Bendito seja o seu nome para sempre. Cristo em vocês. Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, é a esperança da glória. Vocês são uma igreja viva. Mas coube a mim o privilégio de abrir as Escrituras com os irmãos hoje de manhã, para falar sobre uma das marcas, uma das características, um dos sinais, um contorno, um relevo de uma igreja que está de fato viva. Porque a gente vive e a gente está num momento, a gente testemunha um momento de muita morte, não é? Muita morte. Tanto morte como cessação da vida biológica, da vida física, quanto outros tipos de morte mais tristes, mais pesarosas, mais doídas, dolorosas, sofridas para nós. Ano passado, ao voltar de férias em fevereiro, entre fevereiro e abril do ano passado, nós tivemos 3 falecimentos no ambiente da nossa comunidade, na nossa igreja. Pessoas da nossa igreja, e depois de parentes e pessoas relacionadas. E até o final do ano foram 15. Em 15 anos de pastorado, eu nunca sepultei tantos irmãos. Teve uma semana que teve 2 falecimentos. Mas a morte, como cessação da vida física, é até mais fácil da gente administrar. Sobretudo quando é um idoso, não é? Quando alguém que está num período que a medicina chama de cuidados paliativos, não é? Nós temos uma missionária, uma jovem psicóloga da nossa igreja, nós temos o privilégio de participar da vocação dela, e ela trabalha com pacientes de oncologia. Ela diz, pastor, são cuidados paliativos do ponto de vista físico. Mas eu estou lá fazendo capelania, ministrando a graça. Na Idade Média, uma marca do trabalho pastoral era preparar as pessoas para encontrar-se com o seu Senhor. E eles chamavam isso de ars moriendi, em latim, que significa a arte de morrer. Quando o reverendo Elben César faleceu, e foi em 2016, um ano de muitas perdas para a igreja evangélica brasileira, né? Russell Shedd, Edson Queiroz, pastor Batista, meu amigo lá do ABC, pastor Paulo Solonco, foi assim uma leva, a gente como Davi cantou num dos seus lamentos, como caíram os valentes, né? Foi um ano de perdas. E eu fiz uma reflexão e mandei para a Clênia, lá na Ultimato, ela publicou isso e me escreveu pessoalmente agradecendo, porque o meu texto foi a arte de morrer, né? Só quem vive bem, irmãos, só quem vive bem, quando precisa cruzar o Jordão da vida, tem um coração feliz e grato. Então, eu insisto nesse ponto. Lidar com a morte física, como cessação da vida, não é? É até mais fácil do que outros tipos de morte. Quanta gente morta por aí, não é? Outro dia eu vi o compositor Gilberto Gil dizendo que ele estava enfermo, internado, em São Paulo, e aí ele foi questionado por uma repórter
se estaria com medo da morte. Ele disse: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. E como a baianitude é sempre uma incognitude, não é? Neologismos filosóficos, né? É muito interessante o jeito que o Gil se expressa. Eu me assustei, mas depois eu percebi uma verdade que estava subjacente àquela afirmação, aparentemente tola, né? Ele estava mais preocupado com o processo de morrer do que com a morte em si. Apocalipse diz que há muitos que têm aparência de que estão vivos, mas estão mortos. Estamos na época dos Walking Dead, é muita morte, irmãos. É muito zumbi na TV, né? Mas eu reconheço como pastor há quase 2 décadas que há muita gente que tem aparência de vida no meio religioso, no meio evangélico, mas espiritualmente está morto. Perdoem-me essa longa introdução, mas eu me alegro de ver uma igreja tão viva como a vossa, gastando algumas semanas no mês de janeiro pensando sobre o que significa ser de fato uma igreja viva. Abram comigo a palavra do Senhor, segundo registrado por Lucas, no capítulo 2, desse documento extraordinário, essa narrativa tão viva, tão inspiradora, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, e verso 42 até 47, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 42. Registro de Lucas no livro de Atos. Foi isso que eu disse. Eu falei, bom, perdão. Então eu me corrijo, faço uma auto-errata. O registro de Lucas, na continuação do seu livro, deixa eu fazer uma apologia aqui, né? Porque os eruditos dizem, não precisa se justificar, né? Que Atos é a continuação de Lucas. Então, metonímias à parte, né? Verso 42 de Atos, capítulo 2, perdão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Verso 42. Verso 43 diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos partilhavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje de manhã. Eu amo a igreja de Cristo. Você ama? Eu amo a igreja de Cristo. E quando eu falo igreja de Cristo, quando eu falo igreja, obviamente, mas eu quero ser incisivo aqui, enfático, detalhista, preciso. Eu não me refiro ao templo. Olha que igreja bonita estão construindo na nossa rua, né? Quando eu digo que amo a igreja de Cristo, eu não estou falando de uma denominação. Olha que trabalho maravilhoso. Nós presbiterianos, nós batistas, nós anglicanos, ou mesmo de uma corrente teológica, de um movimento dentro do cristianismo como é o evangelicalismo. Não estou falando disso. Conquanto
prédio, um templo, um local de culto seja precioso, necessário, conquanto uma tradição teológica, como a tradição presbiteriana reformada, eu me descrevo, me julgo como um batista reformado, seja uma herança preciosa. Aliás, eu gosto da expressão da teóloga luterana canadense Marva Down, quando ela diz que tradição é a fé viva dos mortos. Agora, tradicionalismo, diz Marva Down, é a fé morta dos vivos. Quando digo que amo a Igreja de Cristo, eu posso estar até fazendo referência a uma tradição teológica que me ajuda a expressar a minha fé, que qualifica a minha fé teologicamente. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma comunidade de discípulos de Jesus que se reúnem sistemática, regularmente, amorosamente, num local, que a gente chama de igreja local. Eu amo a igreja local. Eu gosto disso aqui, irmãos, de chegar e de abraçar, e dessa coisa lúdica da gente conversar e estar junto no culto. E dizer, como é que você está, irmão? Como é que foi a semana? E ficar no estacionamento. E eu sou sempre, e minha esposa, nós estamos entre os primeiros que chegam e os últimos que vão embora. Né? Eu gosto disso. Igreja local, gente que tem nome. Eu olho, a igreja que pastoreio, eu olho do púlpito, eu contemplo do púlpito as faces dos irmãos e fico lendo histórias. Eu estou pregando e estou vendo narrativas se descortinando diante dos meus olhos. Gente que teve crise no casamento, mas a graça de Cristo se manifestou. Gente que viveu um drama financeiro terrível, mas foi visitado pela soberana providência e mão graciosa do Senhor. Como diz o Neemias no seu livro, a bondosa mão de Deus esteve sobre aquela família. Eu estou pregando e estou lembrando disso às vezes. Gente que teve à beira da morte, com risco de morte, mas o Senhor lhe concedeu, como fez ao rei Ezequias, concedeu um tempo a mais de vida. Eu gosto disso, de igreja local. Mas quando digo que amo a igreja de Cristo, também me refiro a essa igreja invisível de Cristo, ou essa igreja que se espalha por todos os lugares. Alguns chamam de igreja católica com C minúsculo, alguns chamam de igreja mundial ou universal, mas como podemos convir, seria problemático usar esses adjetivos, mas é a igreja de Cristo que está em todos os lugares. Porque se eu uso esses adjetivos, parece que estou me referindo a denominações que usam esses adjetivos. Eu amo a igreja de Cristo. Agora, há uma piada americana que expressa uma problemática que é comum a todos nós. É o Philip Yancey que conta essa anedota, mas ela procede. Estivemos juntos em São Paulo num encontro, foi muito bom conhecer esse homem de Deus, grande escritor, jornalista cristão. Se me permite, be with the saints in heaven, oh glory. Estar com os santos no céu, que glória. But be with the believers in earth, this is another story. Estar com os crentes na terra, isso é outra história. Estar com os santos no céu, oh glória. Mas conviver com os crentes na terra, isso é outra história. Eu amo a igreja de Cristo. Você ama a igreja de Cristo? Mas nós convivemos com as pessoas, e aí nós temos as tais crises de relacionamento. A gente tem as tais crises institucionais, não é? Eu as tenho e as enfrento, porque eu amo a igreja de Cristo. Tem uma parábola do filósofo Schopenhauer, que ele diz que 2 porcos espinhos estavam numa noite de inverno, estavam numa toca. E aí o inverno lá do hemisfério norte é muito intenso, severo, né? E eles se aproximavam instintivamente, não é? Para se aquecer e sobreviver àquela noite tão fria, aquele estado
que ameaçava a sua sobrevivência, mas eles eram porcos espinhos. E à medida, e no afã de preservar a vida instintivamente, eles se machucavam, porque eram porcos espinhos. E aí nessa dança patética de se aproxima demais e se machuca, e se afasta e começa a morrer, e vai e volta, eles acham um espaço de convivência. Um espaço de convivência, sem o qual é impossível manter a vida. Eu amo a Igreja de Cristo, tenho dificuldade com algumas coisas, e você também tem. Quem não assume isso, é imaturo na fé ainda. Está com os santos no céu, vamos dizer juntos? Oh, glória! A gente fica batiscostal, como diz o Gene Peterson. Né? Oh, glória! Mas conviver com alguns de nós, ou conosco mesmo, na terra, isso é outra história. Então, apesar das minhas crises, dificuldades, irritação, impaciência, falta de longanimidade, eu não abro mão da Igreja de Cristo, especialmente a igreja local, gente que eu conheço pelo nome, gente que me conhece. Eu digo isso como uma introdução para o que eu vou falar hoje, como uma abertura, como um encaminhamento para a minha palavra, para o meu estudo, para a reflexão que eu trago para os irmãos. Porque esse livro de Stott, que foi sugerido pelos pastores como base, como referência, reverendo John Stott, é esse homem de Deus tão precioso para a igreja evangélica, para a Igreja de Cristo na Terra, que escreveu dezenas de livros fundamentais, entre eles, Marcas de uma Igreja Viva. Infelizmente, nós não temos ainda na íntegra, na sua totalidade traduzido, e eu espero e oro que isso aconteça o mais depressa possível. Mas ele começa essa reflexão sobre o que caracteriza uma igreja viva, dizendo que essa conversa pressupõe três coisas. E o meu desejo é que você e eu estejamos comprometidos com estes compromissos. Em primeiro lugar, compromisso com a igreja. Só dá para discutir o que é a igreja, se a igreja está viva, como é que a igreja avança, como é que a igreja se renova, como é que a igreja dialoga com esse tempo, com esse etos, com a realidade social e política de Niterói, do Rio de Janeiro, nosso estado querido. Como é que a igreja, a comunidade de Jesus em São Bernardo do Campo dialoga com aquela realidade do ABC Paulista? Não é fácil. Hoje de manhã, o nosso conselho, os nossos presbíteros farão uma palavra pastoral para a nossa igreja, dizendo: irmãos, como disse Richard Baxter, naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que é secundário, liberdade. E em todas as coisas, amor. Porque a gente está destilando ódio nas redes sociais. Como é que a Igreja de Cristo dialoga com essa crise sociopolítica, com essa convulsão que, por exemplo, nos assusta quando o Ocidente e o mundo islâmico começa a construir, ou a Coreia do Norte e os Estados Unidos, a reconstruir ou a refazer, a requentar a história da Guerra Fria. Como é que a Igreja de Cristo ainda é relevante hoje? Conversar sobre isso é para a gente que tem compromisso com a igreja. Você está aqui hoje de manhã. Bendito seja o nome do Senhor por sua vida. Segundo, compromisso com a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Para que estamos aqui, irmãos? Alguns anos com mudanças nos conceitos de gestão e administração de empresas, eu sei que temos vários administradores aqui, não é? Gerentes e gestores. As empresas começaram a desenvolver aquilo que chamam de governança. Como é que as relações de poder se estabelecem? Como é que a gente governa uma instituição, uma empresa? E aí tem missão, tem visão, tem valores, não é isso? E essas coisas têm que ficar claras. Têm que ficar claras, clareadas, esclarecidas, explícitas. Está explícito, está claro para você, pegando o empréstimo dessa preocupação que os empresários, que os gestores têm de uma empresa ter significado, ter relevância, ter responsabilidade social. Qual é a missão que nos define? Para que estamos aqui? Como é que a gente vai discutir
Porque estamos aqui com quem não tem compromisso com a igreja e com a missão da igreja. Em terceiro lugar, John Stott diz que o compromisso é também com a renovação da igreja. E se renovação, irmãos, fosse só uma questão carismática, litúrgica, seria simples, não é? Porque eu sou de uma época que uma igreja reformada era uma igreja que batia palmas, uma igreja renovada era uma igreja que batia palmas nos cânticos e que alguns falavam em línguas. Hoje a gente sabe que uma igreja renovada é uma igreja que está muito mais preocupada em aplicar aquele princípio reformado, ecclesia reformata et semper reformanda. Uma igreja reformada está sempre se reformando. Eu vejo, eu sinto, eu percebo isso em vocês. E louvo o nome de Jesus de Nazaré, vosso Senhor e sumo pastor por isso. Dito isso, como base para a nossa reflexão hoje de manhã, e a leitura, a exegese que faremos de Atos, escrito por Lucas, capítulo 2. Eu lembro de uma consideração de um pastor amigo que, quando fui ordenado, começou a me ajudar e me mentoreava, pastor Eli Maia, e até hoje ele o faz. É um querido pastor lá de São Paulo. Ele disse para mim uma vez assim: Gerson, você sabe quando uma igreja está viva? E eu pensei que ele ia sacar do arcabouço da sua experiência, da sua teologia, da sua caminhada, né? Uma citação de um dos homens de Deus, dos reformadores, né? E ele citou um pastor que o mentoreou no passado, que o mentoreara no passado. E esse pastor velhinho disse assim: Eli, meu filho, fica de olho em duas coisas na comunidade que você foi chamado e levado por Deus para pastorear. Duas coisas caracterizam uma igreja que está viva, que está bem vivinha, que está ali pulsando. E ele disse: o que é, pastor? Ele disse: primeiro, uma igreja viva tem crianças. Uma igreja viva tem crianças. Nada contra a parte que me cabe, geriatricamente falando, assim, né? Já estou aí nos 50, então. Olha aí. Uma igreja viva tem crianças, disse aquele velho pastor idoso, né? Segundo lugar, uma igreja que está viva, numa igreja onde há vida, as pessoas não têm pressa de sair depois que termina o culto. Elas não querem ir embora. Você, como eu, que cresceu em igreja pequena, igreja de bairro, né? Sobretudo nesse aspecto da igreja de Cristo, que é a igreja tradicional, as igrejas históricas, melhor dizendo. Você lembra do zelador? A gente ficava ali conversando, e o zelador ficava na porta, assim, com aquela cara, assim, sabe, de poucos amigos, e tinha uma hora que ele não aguentava mais, ele apagava as luzes. Você se lembra disso? Porque a gente queria estar junto, irmãos. A gente queria se encontrar. Então, eu guardo isso com carinho, mas o Stott, ao invés de fazer simplesmente uma consideração de observação de um pastor experiente, ele vai para as Escrituras. Olha só, antes de irmos para o tema propriamente dito da oração, da adoração, Stott diz que uma igreja viva, em primeiro lugar, é uma igreja que aprende e ensina. O que eu chamaria, ao ler Stott e ao reler Atos 2, de uma comunidade didática. Por que didática? Porque a palavra para ensino é didaquê. De onde veio? Eu sou professor, temos aqui pedagogos e educadores, né? Didática, uma igreja que ensina. Uma igreja onde, no seu nascimento, no seu berço, a gente vê que era uma comunidade que se dedicava, diz Atos capítulo 2, ao ensino dos apóstolos. Não era qualquer ensino, era o ensino dos apóstolos. Aquilo que receberam do Senhor, lhes passavam, e eles recebiam com fome, com gosto, com desejo, né? E eles passavam isso, que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Uma moça de nossa comunidade levou uma amiga para o culto. Ela estava começando a caminhada cristã e frequentava todo tipo de igreja. E quando foi à nossa igreja, e ouviu, eu não sei, ela não comentou quem fora o pregador,
Provavelmente tenha sido eu mesmo, né? Mas um dos nossos pastores e presbíteros. E aí, no final do culto, essa irmã disse o seguinte para a amiga: querida, e aí, você gostou do culto? Ah, do louvor eu gostei. Agora, da mensagem, da pregação, da palavra, parecia uma aula de história. E ela veio falar comigo assim: poxa, pastor, não leve a mal o comentário. Eu disse: não leva a mal, isso é um motivo de alegria. Porque a fé cristã é uma fé de fundamento histórico, não é mitológico. Ele está vivo, amém? Amém? Jesus de Nazaré ressuscitou. É uma fé histórica, ela tem lastro, há mais provas cabais, escriturísticas, eu diria até filológicas, desse pessoal que pega documento antigo e começa a comparar para ver se o original está certo, sobre a verdade histórica de Jesus de Nazaré, do que, por exemplo, de Alexandre o Grande. Então, uma igreja viva é uma igreja que abre a Escritura e conta a história da criação, da queda, da redenção e aponta para o futuro, para a consumação. Uma igreja onde se aprende, onde se ensina. Primeira coisa. Segunda coisa, que também brota desse texto de Atos 2. Uma segunda característica de uma igreja viva é uma igreja cuidadora. O que eu chamaria, se você está notando, de uma comunidade koinonal e diaconal. Por que koinonal? Porque o texto diz que eles tinham, os que criam, está aí projetado, os que criam mantinham-se unidos, primeiro, e tinham tudo, segundo, em comum. E a palavra ali no grego que o Lucas usa é koina. Eles tinham uma vida em comum, eles conviviam, eles partilhavam uma vida. Eles não tinham comunhão com a nuca do irmão no domingo. Sabe? Vira para o lado e diz para o seu irmão: eu te amo, meu irmão. Sabe essa coisa? Melhor você virar para o lado e dizer: oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? E se apresentar, porque você não conhece as pessoas. Nós não nos conhecemos nesse modelo de igreja que cada vez se torna comum para nós. Não, eles conviviam, eles tinham uma vida em comum, eles estavam unidos, mas eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam aos necessitados. E nós temos a tendência a fazer uma leitura de idealização romântica disso, não é? Tem uns mais apressados que até veem marcas de comunismo aqui, né? E eu preciso lembrar que Jesus viveu muito antes de Karl Marx. Como é que a gente vai usar uma categoria do final do século XIX, início do século XX, socialismo, para o que o Espírito Santo fez há 2000 anos atrás? Isso é um equívoco. Alguns espasmos, alguns relances da graça, do amor, da graça comum, da bondade de Deus estão por aí. Mas foi uma obra do Espírito Santo, foi um sopro, irmãos, do Espírito Santo. Foi uma revolução. Isso sim foi uma revolução. As pessoas conviviam, estavam perto, se cuidavam-se mutuamente. Terceira marca dessa igreja viva, Stott também pensa isso, percebe isso nesse texto de Lucas, é que uma igreja viva é uma igreja que adora, mas eu já falo em detalhes sobre essa igreja. Aí nós poderíamos dizer que é uma igreja litúrgica. E eu sei que talvez você, como eu, tenha problemas com a palavra liturgia. Mas a palavra liturgia é uma palavra boa. Leiturgos, na Grécia, era o sujeito que era o servidor público. Temos aqui funcionários públicos, eu já fui funcionário público. Então você é um leiturgos, você é um servidor público, você serve as pessoas, né? E aí, com o passar do tempo, essa expressão vai para o meio cristão, e aí os autores, escritores do Novo Testamento, às vezes ao falar de adoração, eles usam liturgia. Um culto que era prestado, um serviço que era prestado a Deus, mas que abençoava as pessoas. Eu volto à adoração, que é meu tema, mas eu quero dar esse pano de fundo para os irmãos. Eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. O partir do pão é claramente uma referência à mesa da Eucaristia, à ceia do Senhor.
Não era uma refeição simbólica. Eles comiam juntos, lembrando do Senhor, lembrando da sua morte, anunciando a sua vida, a sua vinda. E eles partiam pão de casa em casa, louvando a Deus nos seus corações. Voltamos já já a esse ponto. E por último, uma igreja viva, depois de dizer que é uma igreja didática, uma igreja onde se ensina e se aprende, depois de dizer que é uma igreja cuidadora, uma igreja, vocês estão estudando, já devem ter passado por esses pontos, uma igreja onde as pessoas não ficam sozinhas. Nós costumamos dizer em nossa comunidade, você aqui só sofre sozinho se você quiser. Pastor não resolve, mas pastor se envolve, né? O apóstolo João de Patmos, no capítulo 1, ele diz, eu, João, companheiro de vocês no sofrimento. Eu, João, companheiro de vocês no sofrimento. A gente é companheiro, irmãos. A gente come o pão de lágrimas juntos na igreja de Cristo Jesus. Você diz amém ou não? Não sofra sozinho, porque a igreja de Cristo é uma igreja que cuida. De novo, não vamos idealizar, havia pecado na igreja antiga, nessa igreja que brota de Atos. Tinha Ananias e Safira, não é? Tinha disputa teológica, tinha pecado. A igreja dos Coríntios, eu quase falo corintiano, mas aí em São Paulo você... Né? A igreja corintiana, e os incircuncisos corintianos vão apedrejar esse flamenguista, falastrão. Né? Mas a igreja que estava em Corinto era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas era uma igreja carnal, vocês sabem disso, vocês conhecem a epístola. Mesmo assim, era uma igreja onde se ensinava e se aprendia a doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que cuidavam, onde as pessoas eram cuidadas. Não havia quem tinha necessidade que não era atendida. Era uma igreja que adorava, uma comunidade litúrgica, que celebrava a ressurreição, celebrava o Evangelho, se gloriava na glória de Deus, no caráter de Deus. Mas era uma igreja também viva, porque era uma igreja evangelizadora, e a gente pode dizer que é uma comunidade querigmática, uma igreja que é uma boa notícia. O texto diz que o Senhor diariamente acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Precisamos ser uma igreja, irmãos, que seja uma boa notícia para a nossa cidade. Você diz amém? Nós evangélicos falamos da graça, né? Nós pregamos o evangelho da graça, mas onde foi parar a graça dos evangélicos? Escrevi isso no meu livro recente, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Se você faz uma enquete aí na rua, uma externa, como diz um jornalista, né? Diz assim, vou falar uma palavra e o Senhor me diz tudo que vem à mente. Evangélico. O que vai ser dito? Inteligência, caráter, honra. Precisamos voltar a ser uma comunidade querigmática, uma comunidade que dá a boa notícia do Evangelho, da graça e do reino de Deus. Diga amém. Uma boa notícia. A igreja precisa ter uma boa notícia nesse mundo caótico, mas também precisa ser uma boa notícia nesse mundo caótico. Mas o meu tema hoje é adoração. Que tipo de adoração caracterizaria uma igreja viva? Um culto tradicional? Um amigo foi para Nova York, foi em Manhattan lá visitar a igreja do Redentor, do Redeemer, a igreja do reverendo Tim Keller. E foi à noite. Não, foi pela manhã. E aí ele recebeu um boletim de umas 3 páginas, assim, né? E os hinos, tudo marcado, a liturgia. Hein, pastor José? Aquela coisa boa, né? E ele falou, pastor José, a sua mensagem foi ótima, mas o culto é muito tradicional. É muita liturgia. E eu disse, a gente precisa sentar e conversar um cadinho aqui. Porque a palavra liturgia se perdeu. Tem um escritor francês, Jacques Ellul, um sociólogo e teólogo, muito bom, que ele tem um livro chamado A Palavra Arruinada.
Muito interessante. Ele diz que pelo uso as palavras se gastam, as palavras se corrompem, elas se afastam do seu sentido original e elas são arruinadas. A palavra liturgia foi arruinada. Liturgia é um serviço, é um serviço prestado ao Senhor, mas é um serviço que se presta também às pessoas. E quando a gente falar um pouquinho mais à frente, você vai perceber que, ao ler Atos 2, a gente percebe que há um caráter de informalidade, mas também há um caráter de reverência, de solenidade. Por quê? Porque eles se reuniam no templo, eles partiam o pão, se dedicavam a partir do pão no templo, e as orações estavam lá no templo. Eles não saíam da liturgia, eles não saíam da instituição, percebe? Mas tem um outro caráter, um outro aspecto informal. Eles iam para as casas. O pessoal botava mais água no feijão. E aí partiam o pão de novo. E aí lembravam do Senhor de novo e o adoravam de novo. Eu fui para o Quirguistão. Difícil de falar isso. Quirguistão. Talvez você nem soubesse que existe um país com esse nome. Na Ásia Central. Fui com portas abertas. Uma viagem que me ajudou muito a perceber muitas coisas sobre a Igreja de Cristo, sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre cultura. Um país que fez parte da antiga União Soviética, um país que não soube fazer a transição para o capitalismo, um país paupérrimo, onde há muita corrupção, uma pobreza enorme, enorme, enorme. O médico ganha $200 por mês. $200 por mês. Conheci um missionário, pastor da Igreja Presbiteriana das Graças, lá de Recife, que morava num prédio assim assustador, 7 andares, não tinha elevador, não tinha luzes, não tinha luz, e era ali que ele vivia, e era ali que ele fazia o seu ministério. E a gente ia num culto da igreja oficial, da igreja registrada, certo? Da igreja que tinha o consentimento do governo, mas a gente também ia a reuniões da igreja perseguida, da igreja subterrânea, como diz o irmão André. E numa dessas igrejas, nas casas, num desses cultos, nos lares, num desses momentos de partir o pão nas casas, nós fomos na casa de uma senhora muito simples, mas com o coração fervendo pelo Senhor. E aí o pastor Kuban, que era o pastor da Igreja Batista de Bishkek, me disse o seguinte: olha, pastores, tudo demorava assim 3 horas, irmãos, porque era de kirguiz para russo, do russo para o inglês, e eu traduzia do inglês para o meu amigo. Então, tudo era uma demora, assim, 3 horas de culto. Está demorando hoje? Fica tranquilo, você não está no Quirguistão, né? Ou na África, ou no Haiti. Né? Mas o pastor Kuban me disse: pastor Gerson, coma tudo que ela puser sobre a mesa, porque ela porá o que ela tem de melhor. Porque para ela isso é ceia do Senhor. Ela vai repartir o que ela tem de melhor. E a gente entrou numa casa muito humilde, meia água, como a gente diz aqui, não é? O banheiro era um quartinho lá fora, um buraco no chão, quartinho de madeira, um buraco no chão, vocês já visualizaram, não precisa desenhar, né? Captaram a imagem? E aí a gente sentou, me lembrei muito dos cenários descritos no Novo Testamento de Jesus comendo com os discípulos, porque eles são orientais, são muçulmanos, de origem muçulmana, eles comem no chão. A mesa é um tapete no chão, almofadas, e a comida fica no meio, todo mundo em volta. O melhor lugar ficar perto do dono da casa que está recebendo. E aí tinha alguns ovos fritos. E aí tinha um refresco de alguma coisa. Aí tinha um pouco de cordeiro assado, de cabrito assado, imerso na sua própria gordura. Eu perdi a fome na hora, quando eu vi aquela cena assim. Mas eu lembrei da admoestação do pastor Kuban: coma de tudo e beba de tudo, porque ela quer repartir o pão com você. Para ela isso é culto, ela quer adorar o Senhor com você. Eu quero ser breve nessa narrativa, mas eu fui muito tocado, porque eles punham chá e eu bebia
pegava o chá e bebia. Um chá assim, eu não posso imaginar de que era feito aquele chá. Eu tomava inteirinho assim. E ela sorria e colocava mais chá. E eu falava Ararmat, né, que era obrigado, né? Ararmat, ela vinha e punha mais chá. E eu gosto de chá, mas aquele chá, irmãos, eu não sei, talvez lá na glória eu vou... Né? Depois de 750 ml de chá de alguma coisa, eu falei, eu preciso ir no banheiro. Aí o pastor aproveitou que ela se distraiu e falou assim, para de beber o chá, que ela está achando que você está adorando o chá, você está amando esse chá. Ela está dando o melhor. Ela está recebendo os irmãos em casa. Para ela isso é culto. A igreja lá de Atos dos Apóstolos, essa igreja antiga, essa igreja inicial, essa igreja incipiente, adorava no templo de forma reverente, não é? Mas também adorava em casa de forma informal. Isso nos dá uma pista, irmãos, do tipo de adoração de uma igreja viva. É uma igreja que não... um culto, uma celebração, uma adoração, que não precisa ser um velório. Uma igreja cemiteriana, se me permitem um trocadilho infeliz. Não é? Mas também não precisa ser dança ao redor do bezerro de ouro. Diversão religiosa vazia, vã. Amém ou não? Como é que a gente faz esse equilíbrio de informalidade e reverência? São palavras de John Stott. Ele diz, começa por aqui. A adoração de uma igreja viva é uma adoração que é, ao mesmo tempo, reverente, ao mesmo tempo, informal. Esses são os mínimos necessários. Indo para a parte final desse estudo, dessa reflexão, há 4 características ainda elencadas nesse texto do reverendo Stott, com as quais eu quero fechar a minha reflexão hoje de manhã. Em primeiro lugar, uma adoração de uma igreja viva, a adoração de uma igreja viva como a Betânia, há de ser sempre, é necessário que seja uma adoração bíblica. E a adoração, segundo a Bíblia, é a adoração que significa resposta à revelação de Deus. Exemplifico, Abraão. Quando é que Abraão construiu um altar e adorava o Senhor? Quando Ademar de Campos, meu amigo, passava na cidade e fazia um louvorzão? Quando ele ouvia o último CD lá... Sabe quando é que Abraão adorava? É só reler Gênesis, a partir do capítulo 12. Essa extraordinária narrativa do nosso pai na fé. Os altares de Abraão, um belo texto, um belo título. Abraão tinha uma revelação de Deus, Deus falava com ele, Deus se manifestava a ele. E aí, como resposta, diz a Escritura, diz a palavra de Deus, ele construía um altar. Percebem? A adoração de uma igreja viva é uma adoração responsiva. Nesse púlpito a palavra de Deus é pregada, irmãos, com fidelidade, com unção. E a única resposta que nos cabe depois de Deus falar é a adoração. Aleluia. Quando Deus fala, o nosso coração quer se expressar. Assim como a única resposta diante da beleza é o êxtase. É você ficar sem palavras. Eu lembro quando fui à Foz do Iguaçu e vi as cataratas. Eu chorava. Né? Você já foi num lugar muito bonito, já foi na Amazônia, sobrevoei a Amazônia quando eu era jovem, com a Jocum. Quando você vê a grandeza, diante da beleza, qual é a resposta? Esse sentimento de, né? Assim como diante da feiura, o sentimento, a resposta natural é o asco, não é? É aversão. Nós não temos aversão ao que está em decomposição, ao que é feio. Diante da beleza, a nossa reação é ficar sem palavras, é ficar só nessa vogal. Então a adoração bíblica é uma resposta. A adoração bíblica não é resultado de uma manipulação de um animador de auditórios. Isso está errado. Esse conceito do show business tem invadido a igreja evangélica brasileira, tem atropelado a igreja evangélica brasileira, irmãos. E a gente sai de uma celebração evangélica dizendo assim, olha, adorei o culto,
Percebe o problema? Ninguém sai de uma adoração assim arrepiante dizendo adorei a Deus. A gente diz adorei o culto. Porque na cabeça, a lógica que subjaz a isso é o seguinte: nós fazemos as pessoas se emocionarem. E elas respondem à nossa manipulação. Adoração bíblica é a resposta à manifestação de Deus. Deus já se manifestou na sua vida. Deus já se revelou a você. Deus tem falado com você. Foi assim com Abraão. Foi assim com a samaritana. Jesus conversa com a samaritana lá em Sicar, um sol quente danado, um calor. Jesus pede água, você conhece a história. Ela diz, mas você é judeu, eu sou samaritana, e a conversa engata, e ela começa a fugir e não quer conversar. É muito estranho, há um estranhamento naquele diálogo improvável. E aí, quando Jesus toca na questão existencial, na sua busca por afeto, havia uma fome de afeto. Ela já havia sido casada várias vezes e agora vivia com um homem que não era o seu esposo. Jesus fala isso, Jesus se revela e revela para ela mesma aquilo que ela mesma não via a seu respeito. E aí ela quer mudar de assunto, quer falar de teologia. Senhor, nós vamos adorar onde? Aqui ou ali, nesse monte ou no outro monte? E aí o Senhor diz, nem nesse nem no outro, porque vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Não dá para adorar um Deus que não conhecemos. Anote isso aí no teu coração, meu irmão e minha irmã. Você não pode adorar um Deus que você não conheça. Eu não posso adorar um Deus que eu não conheça. Amém? Talvez a nossa adoração seja tão fraca, tanto pessoal, individual, no quarto, né? Ou na comunidade, no culto, porque nós não conhecemos mais o Deus que julgamos adorar. Quem é o Deus que você adora? Que imagem mental você tem de Deus? Um Deus que sempre que você pede, Ele te dá o que você pede? Um Deus que se parece muito mais com Papai Noel, Santa Claus, né? Se você é um bom menino, no final do ano você ganha presente? Ou Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que sim, nos abençoa com toda a sorte de bênçãos, primeiro espirituais, mas também nos socorre na doença, mas também nos socorre na falta de recursos financeiros, mas também nos socorre nas crises familiares, porque essas são as 3 áreas críticas da existência: família, carreira e finanças, e saúde. Mas Ele não tem obrigação nenhuma de dizer, sim, você está pedindo, você deu a sua oferta, então eu vou te atender. Não confunda o Deus da Bíblia com essas abominações da religiosidade humana e vã que você pode manipular com oferendas. Não confunda, em nome de Jesus. Amém? Não confunda. C.S. Lewis escreveu, queridos, que um Deus que dissesse sim para todos os pedidos dos seus servos não seria um Deus, seria um demônio. Assim como um pai que diz sim para todos os pedidos infantis, egoístas dos seus filhos. Imagina seu filho, pai, agora no café da manhã, sorvete. Pai, eu não vou para a escola hoje porque eu vou ver todos os episódios de não sei o quê. Um pai que não diz não, quando não precisa ser dito, não é um pai. A adoração bíblica, então, é essa resposta à revelação do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Senhor do Êxodo, daquele que é, que era e que há de vir. E pasmem os senhores e as senhoras, Ele está entre nós hoje de manhã. Ele está aqui. Ele está aqui. A gente perdeu essa dimensão da santidade, da presença de Deus, irmãos. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele veio. Ele veio. Aleluia.
Aleluia. Medite nisso, Ele está aqui, Ele está entre nós. Isso não é um truque psicológico. Ele ressuscitou e, em resposta à revelação bíblica de quem é Cristo Jesus, nós o adoramos nessa manhã. Amém? Deixa rapidinho citar mais algumas coisas. Em segundo lugar, é uma adoração congregacional. Eles estavam juntos, eles partiam pão juntos, eles ceavam juntos. Jesus e os discípulos, na última ceia, depois de partir o pão, tomar do cálice, o texto de Mateus diz que, tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Pastor Josué, que hino Jesus cantou com os discípulos ali? Que hino? Eles cantavam juntos. Às vezes ponho os meninos para dormir e eu canto. Finda-se esse dia, sombras vespertinas cobrem já os céus. Só a geriatria aí da minha parte lembra essa letra. Que se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Não, Jesus não cantou esse hino. Ele deve ter cantado, provavelmente eles cantavam um dos salmos, o grande Halel, né? Talvez o Salmo 116. Não sei como alguns eruditos chegam a essa conclusão. Como que o cara chegou no 116? O Google não foi, né? É um cruzamento de muita informação litúrgica. Mas há uma diferença, há uma graça, há uma beleza, há uma vida em cantarmos juntos, não é não, irmãos? Há uma vida. Cantar no banheiro lá, é uma coisa. Agora a gente cantar juntos, Ele vive, Ele vive, Ele vive, aleluia, eu creio, Ele vive, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. Adoração bíblica, adoração de uma igreja bíblica e viva, não é uma adoração individualista. Tem mais nós do que eu. A primeira pessoa do plural aparece mais. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Né? Terceiro, é uma adoração espiritual. Interessante, porque nem no Antigo Testamento a gente encontra a palavra espiritual como um adjetivo. Você não tinha uma reunião espiritual. Não tinha um ato espiritual, porque tudo era espiritual. Tudo era feito na instância e na dimensão do sagrado. Inclusive, cantar os salmos. Inclusive, adorar o Senhor no tabernáculo. Tudo era espiritual. Tudo era espiritual. Mas quando o pastor Stott usa essa expressão, uma adoração espiritual, ele está fazendo referência a textos bíblicos, irmãos, que atacam a religiosidade ritualística e vazia e banal. E ele diz no seu livro que nem mesmo Marx, nem mesmo o marxismo, que chamou a religião de ópio do povo, faz uma crítica tão contundente à religiosidade estéril, vazia e vã, o ritual oco, ensimesmado, que infelizmente a gente vê na TV, que infelizmente a gente presencia em alguns encontros, onde a forma é mais importante do que qualquer coisa. Porque o Isaías diz, olha, eu estou com aversão às suas assembleias solenes, o coração de vocês está longe de mim, diz o profeta Isaías. Eu estou lendo o Isaías é da hora, como se diz em São Paulo. Ele é corajoso, a beça. Ou Amós, de que me vale o cântico dos seus hinos, o coração de vocês está longe de mim. Então, uma adoração de uma igreja viva é uma adoração espiritual, mas é também, por último, uma adoração moral, diz o Dr. Stott. O coração expressa e a vida encarna. A gente canta sobre amar a Deus e o próximo. Ame ao Senhor, diz o Guilherme, o Sérgio Pimenta, de todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao seu próximo, como se fosse você.
como se a dor que ele sente fosse a que sente você. A gente canta isso no domingo, na congregação, certo? Em resposta à pregação, à revelação de quem é Deus, e Ele é um Deus de amor e graça, mas a gente encarna isso na semana. A gente encarna isso socorrendo quem precisa de ajuda. Queridos, há muito a ser dito sobre a adoração de uma igreja bíblica, mas eu fico com esses pontos, com essas características elencadas pelo reverendo John Stott no seu livro. Uma adoração bíblica é uma adoração que responde a Deus. Aplique isso para a sua espiritualidade. Por que minha adoração tem sido tão fraca? Eu faço um playlist legal, campeão no Spotify, mas está tão sem graça. Porque não é uma resposta ao playlist do Spotify. É uma resposta ao que diz a Call Yahvé, a voz de Deus. Nada contra os playlists do Spotify. Faça até um do Gerson Borges, vai ser legal. Mas o que vai aquecer teu coração, querido, é ouvir a voz que te chama de filho amado do meu coração. A adoração bíblica é congregacional. Não abra mão disso aqui, queridos. Não abra mão da igreja de Cristo. Não abra mão, não abra mão. Quando C.S. Lewis se converteu, voltou para a fé de um ateísmo, de um agnosticismo de anos, depois da perda do pai e da mãe e do pai de câncer, ele começou a frequentar uma igrejinha lá no campus de Oxford. E ele conta os hinos, como é que ele diz? A liturgia era de terceira, o sermão era de segunda categoria, a liturgia era de terceira, né? E a poética dos hinos era de quinta categoria. Porque o cara era doutor em literatura medieval. Mas ele percebeu que ele não estava ali para ser paparicado. Ele estava ali para se curvar diante do Deus vivo, com os seus irmãos e irmãs. Amém? Nós somos a eclésia. Essa palavra grega significa chamados para fora. Eclésia não é uma palavra que o Novo Testamento inventou, que Jesus inventou. Em Mateus 16, rapidamente, em Mateus 16, quando ele diz assim, na conversa, no diálogo com Simão Pedro, ele diz assim: tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha eclésia ou eclesia. A que igreja ele fazia referência? Ou melhor, talvez seja melhor Mateus 18, quando seu irmão pecar contra ti, porque ele falou, edificarei a minha igreja, em Mateus 16, quando eu falo, eu vou fazer a minha casa, porque tem outras casas, vou comprar o meu próprio carro, porque tem outros carros, né? A que igreja, a que eclésia Jesus fazia referência? Em Mateus 18 fica mais claro ainda essa observação, rapidamente. Ele diz assim, quando seu irmão pecar contra você, vai a ele, confronta, fala do erro. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Lembram desse texto? Como é que a gente lida com ofensa na igreja, na convivência cristã? Se ele não ouvir, chama testemunhas. Se mesmo assim ele não se arrepender, leva para a eclésia, leva para a igreja. Que igreja Jesus fazia referência ali? A que igreja Jesus fazia referência? Não havia outra igreja. Era a sinagoga? Não, ele não estava falando da sinagoga. Eclésia, era o nome dado às assembleias de justiça, assembleias de cidadãos livres, de homens de bem, de justos, de anciãos que se reuniam fora da cidade, porque lidavam com questões da comunidade. Por isso, eclésia, eles eram uma assembleia convocada para fora da cidade, as portas da cidade, para deliberar questões de justiça. Irmãos, vamos redescobrir esse sentido de ser igreja, uma comunidade que exerce justiça e juízo na terra, uma comunidade de gente que faz diferença onde está presente e que adora o Deus vivo como resposta à revelação dele em Cristo Jesus. Eu queria orar por vocês, pelos irmãos e pelas irmãs hoje de manhã. Agradeço muito esse tempo, que o Espírito do Senhor aplique o que você ouviu no coração do teu coração. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de ler Tua palavra hoje.
e ela nos esclarece, nos exorta, nos ensina, nos descortina, Senhor. Abre para a gente uma visão, ou nos relembra a visão bíblica de Deus para a igreja. Uma igreja que ensina, que aprende e que ensina a teu respeito. Uma igreja que cuida. Uma igreja evangelizadora, Senhor. Mas uma igreja também adoradora, que tem reverência, tem informalidade, tem alegria no caráter do Senhor, em meditar em quem o Senhor é. Leva-nos em paz, Pai, e ajuda-nos a encarnar o que ouvimos do Senhor hoje de manhã, para a Tua glória mesmo, Senhor. Amém, queridos. Deus os abençoe. Amém.